O perispírito tem órgãos? Não. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Apresento 4 argumentos para essa resposta negativa. O perispírito é o corpo fluídico dos espíritos. Ele é semimaterial e o elemento que faz a ligação entre alma e corpo quando nós estamos encarnados e o corpo que é preservado depois da morte desse corpo biológico. Perispírito explica uma multidão de fenômenos espíritas. Já gravamos alguns vídeos sobre isso, inclusive sobre os fluidos. Vou deixar aqui no card para quem tiver interesse em se aprofundar no tema. Os espíritas brasileiros, na sua maioria, abraçaram a ideia de que o perispírito teria órgãos, e isso se deve à popularidade dos romances mediúnicos em nosso meio, que trazem, muitas vezes, essas informações. No entanto, essa ideia é inconsistente. Me utilizo do trabalho de Allan Kardec para argumentar por que isso não acontece. O princípio da não retrogradação da alma nos obriga a não colocar órgãos com funções mentais no perispírito, nem memória, nem percepção, nem consciência e por aí vai. Este princípio postula que o progresso da alma é unidirecional, que é possível até estacionar no progresso intelectual e moral, mas jamais voltar. Todo o patrimônio intelectual e moral acumulado pelo espírito permanece sempre como seu e apenas sofre desenvolvimentos, acréscimos. Ora, isso é possível porque nós, almas, somos feitas de tal modo que isso fica intacto em nós, ou utilizando o linguajar filosófico, a alma é incorruptível. Já o perispírito é feito de matéria, que são os fluidos. Embora seja uma matéria diferente dessa ordinária que convivemos enquanto estamos encarnados, ainda assim é material, ou seja, está sujeito a transformações constantes. Por isso, não teria esse caráter de permanência dos atributos do espírito. Imaginemos, então, de modo particular, a existência de um cérebro perispiritual. Nós poderíamos criar mecanismos para atacar este cérebro, para danificá-lo, e desse modo iríamos prejudicar a memória, a imaginação, a consciência, as percepções desse espírito, de modo semelhante ao que acontece quando nós estamos encarnados. Seria então uma espécie de pendrive espiritual, que eu poderia exercer algum processo e destruir todas as conquistas intelectuais que o indivíduo exerceu. Por isso, não tem fundamento admitir um cérebro perispiritual ou qualquer coisa semelhante responsável por funções mentais, porque a gente poderia interferir de tal forma e ia prejudicar o patrimônio intelectual e também moral adquirido pelo espírito, o que implicaria que ele poderia, nessa situação, retroagir. O espírito pode controlar suas percepções pela vontade, que não seria possível se dependesse de órgãos materiais. Podemos raciocinar por comparação do perispírito com o corpo biológico para entender esse raciocínio. Quando nós estamos encarnados, as nossas percepções e sensações vêm através do organismo biológico. Para tanto, o nosso corpo tem locais e órgãos com funções específicas para fazer a recepção desses estímulos e enviar para o cérebro. Então, nós temos os olhos, nariz, boca, os ouvidos, o tato e por aí vai. Nós temos os sentidos localizados e que são obrigados a receber a estimulação externa para que funcione. Não depende da nossa vontade exercer essas atribuições sensórias. A luz está chegando aqui nos meus olhos, eu estou vendo a câmera e não tem como, pela minha vontade, eu deixar de enxergar essa câmera. É um processo totalmente material.
Quando nós vemos os depoimentos dos espíritos, no entanto, a coisa é diferente. Várias vezes os espíritos não enxergam algumas coisas, não escutam, não sentem de uma outra forma qualquer, apesar de haver a estimulação, o que mostra que essa faculdade está sob a dependência da sua vontade. Também depende da sua condição evolutiva. É muito comum que os espíritos de nível mais inferior não percebam espíritos superiores, mesmo que estejam no mesmo ambiente. Isso jamais iria acontecer na situação de encarnados. Jesus, por exemplo, no seu corpo material, estava visível, acessível ao toque, e as suas palavras chegavam a qualquer outra pessoa encarnada, independentemente do seu grau de progresso espiritual. E no perispírito, as sensações e as percepções não estão localizadas, elas acontecem por todo o seu ser. É uma sensibilidade global. Portanto, esses depoimentos dos espíritos são consistentes a tal ponto que várias vezes eles mesmos afirmam, e Kardec já percebeu isso no seu próprio trabalho, que não há necessidade de órgãos no perispírito para exercer essas funções de sensações, de percepções, porque o perispírito é diferente do corpo biológico nesse aspecto. O perispírito assume a forma que o espírito deseja e, como consequência, os órgãos desapareceriam com a mudança de forma. Mas um aspecto importante para a gente perceber a diferença entre perispírito e corpo biológico. Quando nós estamos encarnados, a estrutura do nosso corpo, a sua aparência e algumas predisposições estão relacionadas à atividade dos genes e à estrutura da própria matéria típica quando nós estamos encarnados. A nossa vontade não modifica por si só a estrutura do seu corpo e a sua aparência. A gente tem que fazer intervenções que usem de outros tipos de matéria e procedimentos para mexer no nosso corpo, mas ainda assim a gente não modifica diretamente os genes, portanto a nossa carga já vem dada pela nossa ancestralidade. Eu tenho que fazer uma operação, que mexe aqui, mexe ali, vou fazer uma intervenção qualquer para criar algum tipo de modificação. O perispírito é completamente o avesso disso. Como ele é constituído de fluidos que são extremamente maleáveis e que dependem apenas de pensamento e vontade, esse perispírito muda de forma à vontade. Então, aí está o argumento. Se nós tivéssemos esses órgãos para desenvolver funções específicas, incluindo as sensações, cada vez que a gente estivesse mudando essa forma, a gente estaria mudando esses órgãos também. Porque seria possível mudar externamente, ora, também internamente poderíamos fazer essas modificações. Esse entendimento de que é pensamento e vontade que moldam a forma e que dão as funções do perispírito é o essencial nesse tópico. Por exemplo, Kardec mesmo já escreveu que se um espírito foi decapitado, esse espírito se apresentava segurando a sua própria cabeça no mundo espiritual. Vejam, não é que ao decepar a cabeça do corpo, decepou a cabeça perispiritual desse sujeito. Mas na sua mente é um evento tão forte, tão marcante, que a princípio ele molda o seu perispírito através de pensamento e vontade desse formato, perdendo a cabeça literalmente. Como indivíduos que vão sofrer acidentes quaisquer, perdendo partes do corpo, inclusive órgãos, indivíduos que vão ter marcas como cicatrizes ou como tatuagens. Esses indivíduos estão tão familiarizados a se perceberem dessa forma que, através da força do seu pensamento, mesmo que de modo inconsciente, eles vão plasmar essa aparência no seu perispírito. E à medida em que vão reencarnando, modificam essa aparência também por causa dessas influências
que mostra de maneira clara que esses órgãos não existem. Eles não iam conseguir cumprir as suas funções submetidos a esse processo de mudança constante e dinâmica que caracteriza a estrutura do perispírito, que além disso também se modifica à medida que nós progredimos espiritualmente. Os fluidos vão ficando cada vez mais refinados. Então, tudo isso argumenta no sentido contrário à existência desses órgãos. O perispírito assume a forma humana como a forma mais comum. No entanto, aqui é preciso aprender a fazer a distinção entre aparência e função. Mais uma vez, temos que fazer as comparações com o corpo biológico e perispírito para perceber semelhanças, mas as diferenças. No organismo biológico, o órgão dá a função. Sem o órgão, não existe a função. Então, as aparências correspondem à função que ele realiza. Então, os nossos olhos não é apenas a aparência de algum órgão, mas efetivamente é o órgão responsável por receber a estimulação luminosa, transmitir essa informação para o cérebro e aí acontecer todo o processamento. No entanto, no perispírito, nós assumimos a forma humana, mas ela não é exclusiva. Os espíritos podem assumir formas diferenciadas, incluindo formas de animais. Kardec já percebeu isso na sua época. Isso se deve a uma vontade, a uma fase da vida do espírito, a uma identificação com certos tipos de comportamentos inferiorizados, a uma série de motivos. O indivíduo pode assumir formas estranhas, um pouco mais geométricas e por aí vai. Ou seja, esse perispírito vai modificando a sua forma, mas permanece com todas as suas funções. Por isso é importante dizer e reafirmar: no perispírito, a aparência não é função. Então, nós assumimos a forma humana porque é que nós estamos acostumados, aprendemos a nos identificar, a identificar as outras pessoas. É um motivo de hábito e apenas isso. Então, eu posso ter um perispírito sem a aparência dos olhos e continuar enxergando normalmente no mundo espiritual. Eu posso ter um perispírito sem a aparência das orelhas ou mesmo da boca e ainda assim eu consigo trocar ideias através dos pensamentos, consigo ter as percepções auditivas com muita tranquilidade. Vejam que se esses órgãos existissem, eu também poderia danificar a capacidade de percepção dos sujeitos no mundo espiritual. Se eu lhe vazasse os olhos, eu tornaria aquele indivíduo cego, pelo menos durante algum tempo. Então, o perispírito é diferente. Eu, encarnado nessa fase de vida, estou com barba, por exemplo, que é um efeito secundário da sexualidade, que está ligado aos hormônios, em particular a testosterona. Quando eu desencarnar, se eu gostar desse estilo, barbado, eu vou me apresentar com essa barba no mundo espiritual. Mas eu não tenho mais o hormônio testosterona sendo produzido para fazer essa barba acontecer. Então, é resultado exclusivo do meu pensamento plasmando essa aparência de barba no mundo espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e fazer essa distinção. No perispírito, a aparência não é função. O perispírito é um tópico fundamental da ciência espírita que merece o nosso estudo rigoroso, com a lógica e com os fatos espíritas. A aparência que nós temos no perispírito, com os olhos, com a boca e com os ouvidos, não são funções, não servem para enxergar, não servem para comer ou sentir o paladar, não servem para escutar e por aí vai. A gente deve ter cuidado ao fazer as nossas leituras, usando sempre o método da criticidade. É o meu recorte desse tema, desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.